Shalom, shalom, amados, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar da diferença entre arrependimento e remorso. A palavra para arrependimento em hebraico é teshuvá. E teshuvá significa literalmente restaurar, voltar, retornar, converter-se. É aquele exemplo do filho pródigo. Ele se arrependeu e ele voltou ao caminho de origem. Ele se voltou para o Pai. É a gente voltar para o Pai. A gente ter a comunhão com Deus. E só Jesus é essa comunhão. É se arrepender, é voltar os teus pensamentos cativos a Cristo, a verdade que nos liberta. E não as mentiras dos padrões desse mundo. Porque é na nossa mente que começam as nossas ações. É por isso que a Teshuvá é tão importante. Quando a gente se arrepende genuinamente, a gente busca com todo o nosso coração, a nossa alma, as nossas forças, a mudança na nossa vida. É se voltar para a essência que Deus nos criou. E só tendo comunhão direta com Ele que a gente vai conseguir ser restaurado. Mas para isso, a gente precisa se arrepender. Para obter a cura, a libertação, nós precisamos de arrependimento. O arrependimento é a chave para começar o caminho de cura e libertação. E remorso é totalmente o oposto de teshuvá. Teshuvá busca uma metanoia, uma mudança de mente e, consequentemente, de atitudes. No corpo, alma, espírito. Ela faz de tudo para mudar. E remorso, a pessoa apenas sente culpa. Mas é uma culpa fundamentada no orgulho humano. Aquele medo de mancharem a reputação. Ah, será que vão me rejeitar? O que a sociedade vai achar de mim depois desse erro? Aquele medo, aquela culpa. E aí gera aquela autopunição, aquela ansiedade. Mas por uma motivação simplesmente fútil e não genuína, que busca essa mudança, esse retorno ao Pai. Assim como Judas, por exemplo. Judas e Pedro. Judas, ele estava debaixo da graça de Jesus, assim como Pedro. E Judas, ele teve remorso. Ele não se voltou para Jesus para receber a restauração e o perdão. Ele não mudou as suas atitudes. Ele só ficou com medo do que poderiam fazer com ele depois. E o que aconteceu com ele foi caminhos de morte. Ele se matou, ele se enforcou. Ele não aguentou o peso, porque o pecado ele pesa. E a gente só tira esse peso do pecado que fica no nosso corpo, nossos ossos, corroendo os nossos ossos, quando a gente se arrepende, se volta ao Pai e tem essa mudança, essa metanoia, essa mudança de mente, de ações. E essa pureza de reconhecer que é falho, mas que Deus tem poder para restaurar, para nos limpar e purificar. E foi o que aconteceu com Pedro. Judas e Pedro estavam os dois debaixo da mesma graça. E por que um foi curado e outro não? Porque um foi restaurado e outro não. Porque Pedro, ele buscou ao Pai, ele chorou amargamente, depois de ter negado Jesus 3 vezes. E quando Jesus ressuscitou, ele teve ali um momento de comunhão na mesa com os discípulos. E ele fala 3 vezes para Pedro, ele pergunta, você me ama? E essas 3 vezes têm um significado de restauração. Porque foram 3 vezes que Pedro negou Jesus. E Jesus sabia. E ele se arrependeu. E ele falou 3 vezes que amava ao mestre. E esse arrependimento genuíno, e não remorso, que gerou a cura de Pedro. E a restauração, tanto interna quanto externa, porque depois ele foi apacentar as ovelhas de Cristo. Foi um grande discípulo, um grande exemplo até hoje para nós. E é isso que nós devemos ter em mente, essa diferença em buscar uma vida de propósito, uma vida verdadeira, e não uma vida baseada nas opiniões alheias, apenas nas aparências, mas sim a mudança genuína, a transformação do ser humano, porque ela é verdadeira, ela acontece, é real. Então, quando buscamos isso no Pai, tenha a certeza de que você vai ser curado e você vai ser liberto deste fardo, desta dor. E Deus vai te dar um novo propósito nessa dor, um novo significado. E toda dor com Jesus se torna testemunho para ajudar outras pessoas. Então, receba esse ensinamento no seu coração. Amém?